Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, bem-vindos à lição de número 10, a comunicação do Evangelho no rádio, na televisão. E já que estamos em um tempo tão favorável às questões de tecnologia e transmissão de streaming de vídeo pela internet, vamos falar também a respeito desse ambiente que para muitos de nós pode ser novo, para outros já pode ser alguma coisa bem explorada, mas para todos precisa ser considerado sempre. Rádio e televisão. Quando falamos sobre rádio e TV, nós estamos diante daquilo que durante os anos 50 até os anos 2010 especialmente, era o que mais se poderia classificar como meio para atingir grandes quantidades de pessoas. Nós, inclusive, tivemos nos anos 70, 80 e 90 a era dos teleevangelistas, que eram aqueles pastores, quase todos eles norte-americanos, que tomavam as emissoras de televisão, especialmente no sábado de manhã, aqui no Brasil era esse o horário preferido, para fazer pregações e falar do Senhor Jesus. Mesmo a ETAD teve uma parcela muito importante e especial de colaboração nesses eventos, porque o fundador da ETAD, o missionário pastor Bernard Johnson, tinha um programa de televisão que ficou no ar na Rede Manchete de TV. Os irmãos que são mais antigos aí lembram da Rede Manchete, também na Rede Bandeirantes de televisão, nacionalmente. E esse programa chamava-se Bernard Johnson Apresenta. O pastor Bernardo pregava, o pastor Vitorino cantava e a apresentação era feita pelo pastor Eliel de Carvalho. Aqui na ETAD nós estamos em processo de restauração desse acervo para podermos disponibilizá-lo aos irmãos em nosso canal no YouTube. Então, irmãos, temos muito trabalho e muita coisa boa vindo por aí. Eram aulas e pregações muito especiais que o pastor Bernardo pregava. Mas rádio e televisão foram os únicos meios de comunicação em massa considerados durante essas décadas todas. Foi um período de reinado, especialmente se você pensar, por exemplo, no caso do Brasil, que é diferente do que é nos Estados Unidos. Aqui no Brasil o ambiente de televisão é dominado por uma emissora que acaba sendo a principal e mais duas ou três que às vezes conseguem fazer frente a essa ou não. Mas em nações, por exemplo, como nos Estados Unidos da América, a quantidade de emissoras de televisão é muito grande. Lá não existem esses índices de audiência, de monopólio, como acontece aqui no Brasil, em que uma única emissora pode ser, às vezes, galardoada, brindada, presenteada com 60% da audiência da nação. Isso é uma loucura, isso é um monopólio, não é saudável. Os irmãos sabem os efeitos nefastos que isso tem trazido ao nosso país. Mas em nações bem mais adiantadas, desenvolvidas do que a nossa, esse monopólio não existe, embora existam sim, com naturalidade, as grandes redes de televisão e de rádio. Agora, o que é mais importante para pensarmos ainda sobre rádio e televisão, antes de falarmos sobre internet, é que essa é uma realidade para bem poucos pastores, bem poucos obreiros e pouquíssimas igrejas. Porque manter um programa de televisão ou mesmo um programa de rádio, meus irmãos, é muito caro. E aqui no Brasil nós temos algumas questões que são um pouco diferentes do que em outras nações. Primeiro, no Brasil, a União, o governo federal, a União é dona da radiodifusão. Então você não pode ter uma rádio, não pode ter uma emissora de TV, se o governo não te permitir usar o ar por onde trafegam as ondas de transmissão, quer sejam AM, FM, VHF, UHF. Se o governo não deixar, você não pode usar. Esse é um ponto. Outro ponto é o custo, porque produzir um programa de TV dá muito trabalho. A internet veio para arrebentar com isso, e já eu falo para os irmãos sobre a diferença, mas um programa de televisão, se estivéssemos trabalhando aqui, fosse um programa de TV.
bom? Nós precisaríamos aqui de talvez uma equipe de 15 a 20 pessoas só para transmitir essa aula. Um operador de vídeo, um operador de câmera, um para cada câmera que tivesse, alguém responsável só pela iluminação, os maquinistas, que são aqueles que operam os movimentos de câmera. Quer ver uma coisa? Vamos fazer um movimento de slider para os irmãos aí, volta a câmera. Isso seria um profissional só para fazer isso, volta a câmera para cá. É um maquinista. Em um estúdio de televisão, haveria necessidade de um maquiador, alguém para vir aqui, passar pó de arroz, aquela frescurada toda. Faz parte do ambiente de televisão. Não estou dizendo que é certo ou errado, estou dizendo que é caro. Caríssimo, caríssimo. Então não é para todo mundo. Para você manter um programa de televisão, nós estamos falando aqui do final do ano de 2020, um programa de TV numa emissora, mais ou menos, de 40 minutos por semana, você vai gastar R$600 mil. É uma loucura, é muito caro. Se esse programa for de âmbito nacional, aí então bota 600 mil nesse negócio. É muito dinheiro. Quanto mais audiência a emissora pudesse ter, tanto mais. Por isso é muito complicado falar em rádio e em televisão. Veio a internet, e a internet então trouxe uma realidade completamente diferente. A questão toda é que o serviço feito na internet, apesar da tecnologia nos permitir que ele seja desenvolvido com menor custo, um custo infinitamente menor do que no rádio da televisão, acabou fazendo com que as pessoas pensassem algo, e é isso que eu quero nessa aula tirar da sua cabeça, pensassem que a internet vive bem com o improviso, e isso não é verdade. Uma coisa, meu irmão, é o ambiente informal. A internet gosta de informalidade, mas detesta improviso. Se nós vamos fazer algo para a internet, nós devemos fazer com qualidade igual àquilo que seria feito na TV. Ainda que a televisão seja mais cara, ainda que a televisão exija mais recursos, ainda que a televisão exija inclusive certo nível de formalidade, a internet convive bem com a informalidade, mas não perdoa o improviso. Então, quando você estiver falando na internet, nas lives da sua igreja, nas transmissões que você organiza, eu quero recomendar aos irmãos alguns cuidados muito especiais e que podem ajudá-lo a fazer melhor uso dos recursos de internet. Então, para você montar um espaço na sua igreja para uma transmissão, é coisa muito simples. Nós vamos agora, inclusive, talvez, estragar com a graça da televisão, mas vamos mostrar para os irmãos algumas coisas bastante simples. Aqui nessa aula estamos trabalhando juntos, para que esse material chegue até os irmãos. Eu, que estou ministrando a aula, e só mais uma pessoa. Está comigo aqui hoje a irmã Esther. Às vezes, o irmão Bruno. Quem assiste aos diálogos teológicos já viu o irmão Bruno, ele faz parte da equipe das transmissões dos diálogos teológicos, que é um programa que a ETAD tem toda sexta-feira, às 9 horas, nas redes sociais. Então não deixe de acompanhar. Mas veja, irmão, duas pessoas, um para ministrar e o outro para fazer a operação técnica. Mas por que isso? Porque a tecnologia disponível para uso nas transmissões de internet é coisa muito simples. Aqui no fundo, eu vou pedir para a Esther nos ajudar de uma maneira mais diferente. Minha irmã, pode recuar a câmera e abrir esse zoom o máximo que você puder. Aqui em nosso estúdio, nós temos um cenário muito simples, algo realmente que os irmãos podem observar, nada difícil, nada complicado de se fazer. O que temos aqui? Painéis de MDF. Esses painéis montam esse estúdio. Uma televisão para poder passar um conteúdo interativo, uma lousa para o professor poder escrever, uma estante bem bonitinha aqui com algum livro para compor um ambiente. É muito simples. Uma boa câmera, microfone, captação de áudio e a transmissão. Aqui nós realizamos alguns investimentos um pouco mais elevados. Não fazemos essas captações, filmagens, edição e transmissão a partir de um celular. Embora os telefones hoje estejam tão modernos, por exemplo, esse é um celular
antigo, tem talvez 4 anos, mas ele filma em 4K. Quem sabe um pouquinhozinho assim de imagem e som, sabe que 4K é 4 vezes mais definição do que a imagem em Full HD. Então, você pode fazer a partir do seu celular, não tem problema. Pode investir um pouquinho mais em câmeras profissionais, como é o caso daquelas que estamos usando aqui. Aqui nós fazemos a transmissão ao vivo e simultânea para o Facebook, para o YouTube, fazemos inserção de imagens. Realmente estamos em um nível que não é aquele que você terá dentro da sua casa para fazer uma live. Porém, não quer dizer que você vai fazer a coisa de qualquer jeito. Então veja o seguinte, passe a considerar isso. A internet não se importa com informalidade, mas ela não suporta improviso. Você vai fazer uma live na sua casa ou na sua igreja? Meu irmão, por favor, aprenda uma coisa. Você não deve deixar o celular de baixo para cima. Não deve deixar o celular de cima para baixo. O celular tem que ficar bem em pezinho, bem alinhado, na altura do seu rosto. Nada de encaixotar a sua cara no celular, para ficar assim, aquele carão grandão na câmera. É ruim para quem está assistindo. E nem ficar assim lá no fundo, você pequenininho, ai, estou aqui. Você precisa achar um ponto no qual as pessoas encontrem você na imagem, vejam o que está ao seu redor, possam se deixar levar pelo ambiente que você montou para aquela interação. Isso é muito importante. Segunda coisa que você não deve desprezar, apesar da internet gostar de informalidade, não vai escrachar também, não pode ficar feio, ridículo, mal vestido, não, tem que vir direitinho, irmão, não é uma live para a igreja? Pelo menos que você venha com a roupa igual que você usa para a escola bíblica dominical, né? Mais bonitinho, irmão, bacaninha. Não vai fazer live com aquela cara de quem acabou de acordar, ou então de quem chegou do final do dia cansado, suado, a blusa 2 botões abertos, assim, parece que você estava no meio de um ônibus lotado. Não, tem que vir mais bem composto, arrumadinho, pelo menos com a roupa igual aquela que você vai para a escola bíblica dominical, bem arrumadinho. Outra coisa que as pessoas não estão entendendo com relação à internet. A internet, irmãos, é um ambiente diferente do da televisão. Em que sentido? Havia um tempo em que as pessoas sentavam-se nas poltronas de casa para assistir televisão. Assistir televisão era um evento. Era um evento. Quando eu era criança, nos anos 1980, televisão já era uma coisa bem mais comum do que foi, por exemplo, nos períodos da infância do meu pai. Mas o meu pai me conta que as casas tinham, algumas delas, né, um aparelho de televisão só. As que tinham TV. Boa parte dessas casas não tinham. Estou falando dos anos 50 e 60. Um aparelho de TV. E as pessoas se sentavam na frente da TV. A vida parava para assistir televisão. Havia o horário da novela, o horário do jornal. Foi assim que, por exemplo, o Jornal Nacional se tornou o que tornou-se para o Brasil durante tantos e tantos anos. As pessoas sentavam-se para ouvir o Boa Noite cordial de Cid Moreira e Sérgio Chapelin. Nos anos 80 e 90 eram eles os apresentadores desse icônico jornal. Mas a realidade mudou. E hoje, internet é assim, ó, é rápida, é veloz. Eu é que estou aqui abusando da sua boa vontade, dando uma aula de 40 minutos, mas também você tem outra finalidade na frente desse computador, do seu celular agora, que é estudar. Porque se for para outra finalidade qualquer, as pessoas não param mais na frente da televisão, do celular ou do computador, como paravam na frente da TV. Aliás, hoje, como é que se consome informação na internet? Nem é no computador, é no celular. Então imagina você ficar 1 hora assim, olhando o vídeo na tela. Não, você vai se cansar. Já que você vai ter que ficar assim, você passa. Vamos para o próximo, para o próximo, para o próximo. Então, o que aconteceu? Veio a pandemia,
Aí as igrejas todas não puderam mais fazer o culto. A pastorada despertou, não, vamos fazer live. Vamos embora, vamos fazer live então. De uma hora para outra, o Instagram, o YouTube e o Facebook ficaram populosos, cheios de live. Aí você para assistir uma live dessa. Meu irmão, oh Jesus, é 1 hora de live que não acaba nunca, meu Deus do céu. E uns hinos mal cantados, um negócio mal feito. E aí, infelizmente, a gente precisa dizer, está fazendo errado lá, porque fazia mal feito no culto. Quando Deus merece o melhor. O melhor. E longas as transmissões. Então, o que eu sugiro aos irmãos? Na televisão, ninguém fica muito tempo num só programa, porque é caro. Então, se você quer um programa de meia hora, você vai pagar R$600 mil. Se você quer um programa de 1 hora, você vai ter que meter a mão no bolso e desembolsar R$1,5 milhão. Você não tem esse dinheiro. Aí, quando pensa na internet, pensa assim, ora, é de graça, vou fazer uma live de 2 horas. Meu irmão, ninguém vai assistir. Não vai acontecer. Quando você olha lá aquele negocinho, 40 pessoas assistindo, 3 pessoas assistindo, 100 pessoas assistindo, você está pensando que são os mesmos 3, os mesmos 40 ao longo do tempo todo? O máximo que as pessoas ficam acompanhando alguma coisa, quando é muito interessante para elas, é 3 minutos. A imensa maioria das transmissões ao vivo consegue reter a pessoa por, no máximo, 3 minutos. Por quê? Porque a gente não para ficar na internet como para diante da TV. É celular na mão, fazendo alguma coisa, olhando aqui, resolvendo ali. É uma fila do ônibus, uma fila do banco, sei lá da onde. Você tem 2 minutinhos, dá uma olhada na live. Ah, legal, interessante. Logo começa o WhatsApp. Pim, 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 pim. E vão chegando as mensagens. E aí você vai olhando e vai olhando. Pronto, já foi-se embora a live. Ninguém está olhando mais para o pastor. Então, para fazer alguma coisa que realmente seja relevante na internet, você precisa entender que, embora seja de graça, a igreja não vai ter que gastar tanto, você precisa gastar alguma coisa e fazer bem feitinho, bem bonitinho. E não tem que ser um negócio de 1 hora de duração. Tem que ser uma coisinha curta, irmão. Internet é rápida, é ágil. Se os irmãos derem uma olhada, os canais do YouTube com maior quantidade de assinantes, curtidas e visualizações, não publicam vídeos com mais do que 10 minutos de duração. A não ser, como eu disse, em casos específicos, como o da ETAD, que faz uso da rede social para ensino. Aí o propósito é outro. Nós temos que realmente explorar o conteúdo. Então, quando estamos falando em televisão, no rádio, na internet, que agora sim é a grande realidade em massa das igrejas, é necessário que haja um mínimo de organização para que nós possamos aproveitar ao máximo esse recurso. Até porque não se sabe por quanto tempo isso estará disponível. Os irmãos sabem bem que o YouTube, o Facebook, o Instagram andaram cortando aí muitas igrejas, derrubando a transmissão de muitos servos de Deus, porque nós falamos de coisas com as quais o mundo não convive bem, porque nós pregamos a verdade. Mas enquanto essa ferramenta estiver disponível, é importante que nós façamos bom uso dela, e a melhor forma é essa, como estou falando aos irmãos. Na hora de falarmos então a respeito da palavra de Deus nos meios de comunicação, na internet, no YouTube, enfim, é preciso que haja grande preparo, o mais excelente possível, para que a igreja ganhe, de fato, almas para o Senhor Jesus Cristo. Eu deixo a você aqui essas recomendações, quero deixar também uma palavra de incentivo para que você melhore, profissionalize o quanto você puder as transmissões e lives da sua igreja. Não deixe isso de lado, mas procure fazer com excelência. Verificar questões como iluminação, posição das câmeras, movimentação dentro do espaço. Os jovens sabem disso bem melhor do que os irmãos que têm mais idade. Então vamos chamar a juventude para nos ajudar com isso, caso nós não saibamos exatamente o que fazer, para fazermos as melhores transmissões possíveis e aproveitarmos, remirmos bastante o tempo.
Existem muitos vídeos na internet, no YouTube, de pessoas que estão ensinando a gravar vídeos. E ensinando com bastante propriedade, com bastante qualidade. Então verifique isso, comece a pensar bem a respeito disso, porque pode ser de muita valia para você. Para finalizar, eu falei sobre posição da câmera, né? Nem para baixo, nem para cima, mas diante de você, numa altura que te deixe boa. Outra coisa que você precisa ver bastante bem é iluminação, para que você não crie problemas para quem está assistindo. Então, irmãos, quando você estiver organizando, verifique a luz, a iluminação do lugar onde você vai falar. Eu não recomendo que você se valha de iluminação natural quando você está dentro de um ambiente fechado. Vai falar dentro de uma sala da igreja, dentro do próprio templo. A iluminação que vai te servir não é a que vem de fora, é a que está dentro. E por quê? Porque a de fora muda. É uma nuvem que passa, o tempo corre, o sol se põe, o sol se levanta, o céu estava fechado, fica aberto, estava aberto, fica fechado. Aí a câmera tenta compensar sozinha essa mudança de luz, isso não fica bom. Então você precisa de um ambiente em que você controle a iluminação. Os irmãos observam uma coisa aqui nesse vídeo. Esse meu lado aqui é amarelo. Esse outro aqui não é. Porque nós temos lâmpadas brancas, temos lâmpadas amarelas, para dar uma temperatura diferente nas cores, no rosto. Se usar só lâmpada amarela, parece que a gente está doente de hepatite. Se usar só a lâmpada branca, parece que a gente está pálido, passando mal. Vê aqui amarelo e aqui a lâmpada mais clara. Também é preciso alguma luz que venha de trás, suave, para recortar a sua cabeça do fundo e você destacar. Aí pensa que é só a luz que vem de frente, pum, aquele monte de farol de carro na cara de quem está falando. Aquilo não resolve nada. Precisa haver uma equalização do ambiente de luz. Procure olhar isso com